tema. Abra, por favor, 1 Coríntios, capítulo 14. Capítulo 14 de 1 Coríntios. Eu quero aprender na palavra uma questão teológica importante. Como cristão, nós não podemos, de forma nenhuma, antes de falar, vou pedir para o meu pregador de quinta-feira que vem à noite orar aí. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos, queremos te agradecer, ó Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede, te agradecer por essa manhã maravilhosa, Senhor, por estarmos na tua casa, ó Deus, e neste momento, pedimos, Senhor, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre nós, ó Deus, que abra o nosso entendimento, ó Deus, que nosso coração, nossa mente estejam, Senhor, abertos a aprender, a ouvir essa palavra, Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo fale através, Senhor, do pastor Fernando, nesta ministração, desta aula, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. É um prazer, depois de um bom tempo, trazer uma lição bíblica para a amada igreja. Eu já estava até um pouquinho com saudade. É a Igreja Católica. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, falar uma coisa. Por mais que amemos a nossa igreja, nós temos que amar a igreja de Cristo e a palavra de Cristo. Seja Deus sempre verdadeiro. Amém? Amém. Então, por exemplo, eu vou colocar uma coisa e começar a corrigir a igreja do Nazareno, que eu nunca concordei. Quando alguns teólogos nazarenos, os pastores, pregavam que o batismo com o Espírito Santo, ou segunda obra, que é a segunda obra da graça, que a igreja nazarena afirma, segunda obra da graça, batismo com o Espírito Santo, ou a chamada vida de santidade, santidade ao Senhor, eles afirmavam que quando uma pessoa recebia o batismo com o Espírito Santo, o mal inato, o pecado adâmico, o pecado original era erradicado do coração. Isso aí. Eu sempre combati isso. Todos os teólogos nazarenos seguiam esta linha. Aí apareceu um belo dia um professor americano, Gary Bunch, falava que ele é meio maluco. O Gary Bunch falou: eu não concordo com isso não. E eu fui aluno dele, eu concordo com o senhor, Gary Bunch, eu não concordo. Se o mal inato sai erradicado do coração, logo eu não vou pecar mais. E por que eu pego? Por que o João pega? Por que o Manuel pega? Então, o mal inato só vai ser erradicado no coração do ser humano, biblicamente falando, quando formos arrebatados, estivermos no céu, um novo corpo, um corpo glorificado, que é a santidade final. Aí acabou. Mas enquanto estivermos aqui na terra, não tem esse negócio não. Então a igreja nazarena começou a corrigir essa distorção e ela começou a falar sobre esse assunto. Agora, um tema que eu quero debater com vocês, biblicamente, é o seguinte: falar em línguas. Vamos entender. Quando se fala o dom, é um dom espiritual, línguas? Sim. 1 Coríntios capítulo 12 fala sobre o dom de línguas, fala sobre os dons, a diversidade de dons na igreja, ok? Fala sobre, desde o versículo 1, a respeito, 12 diz assim: a respeito dos dons espirituais não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eram gentios, deixáveis conduzir por ídolos mudos, segundo eram guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma: Jesus é anátema, Jesus é maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo.
Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Deus é que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando o fim proveitoso. Então, os dons espirituais é para um fim proveitoso no seio da igreja de Cristo. Então, verso 8 diz: porque um é dado mediante o Espírito, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de curar, operação de milagres, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacitação de interpretar as mesmas línguas, mas é um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-os como lhe apraz a cada um individualmente. Então, verso 11 do capítulo 12 diz: Deus distribui como a vontade dele, de Deus, distribui dons para o seu povo. Agora, distribui para quem? Para o cachaceiro, para o pecador que não se converteu? Não, para aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então a pessoa fala assim: eu tenho dom, opa, se apropria do dom, opa, não é teu não, é do Espírito Santo. Deus dá, Deus tira. Quem nos capacita é Deus. Então a Bíblia nos instrui a aprender. Então, lendo o livro do superintendente geral, Dr. John Knight, superintendente geral da Igreja de Nazareno, esse John Knight, eu já tive com ele algumas vezes, já está bem velhinho, já está aposentado. Ele escreveu um livro chamado Glossolalia. Glossolalia é idiomas em português. Qual o termo técnico para idioma? Glossolalia. Ele fala que na segunda Bíblia, há muitos anos atrás, irmãos, eu quero falar para pensar. Há muitos anos atrás, os pentecostais foram maioria de crentes no Brasil. Quando eu falo pentecostais, a começar pela igreja pentecostal que mais cresceu no Brasil, chamada Igreja Brasil para Cristo, do pastor missionário Manuel de Mello. Espalhou pelo Brasil todo. Foi uma potência. Depois da Igreja Brasil para Cristo, uma outra igreja pentecostal que ficou muito famosa e cresceu, se tornou uma potência, foi a igreja fundada em 1919 por dois missionários suecos, foram para os Estados Unidos, o Goulart Wingre e o Carl Sjoberg, fundaram em Belém do Pará a Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, em Belém do Pará. Olha lá. Tem até uma música, um hino evangélico falando sobre isso. Exatamente. Fizeram, acho que foi o Paulo Macarrão que fez, se eu não me engano, o Acácio Pereira, um deles. É um dueto. Fez essa música. A Assembleia de Deus cresceu. Depois veio a obra pentecostal, veio com a Igreja Deus e Amor, e começou. A obra pentecostal ficou tão forte, tão poderosa no Brasil, que ganhou a maioria dos membros. Qual foi a inteligência? Claro, foi o Espírito Santo que orientou a Igreja Assembleia de Deus a fazer isso. O Brasil, irmãos, agora que vocês não sabem, até o final da década de 80, o Brasil, a maior parte da população do Brasil estava aonde? Obrigado, querido. A maior parte da população do Brasil estava onde? Nas cidades ou na roça? Na roça, no campo, no interior. A Assembleia de Deus, ela abria tudo quanto é cidade da roça, ela abria uma congregação. Essa foi a logística, a tática que os assembleanos fizeram. Então, para vocês terem uma ideia, eu fiz um retiro de carnaval em 1990, num lugar em Japeri chamado Jaceruba, que na época pertencia a Nova Iguaçu. Jaceruba. Em 1990, Jaceruba tinha 300 casas, mas tinha lá uma igreja Assembleia de Deus grandona, até o pastor nos emprestou um terrenão que nós acampamos, no terrenão da Assembleia de Deus, e aquela Assembleia de Deus foi fundada em 1918.
quando tinha 2 casas e uma Assembleia de Deus. Agora que o governo do estado está levando asfalto para Jaceruba, agora, sendo de Adrianópolis, deve até ano que vem chegar asfalto em Jaceruba agora. Como é que pode? Em 1918, só tinha 2 casas, tinha lá uma igreja Assembleia de Deus. Veio o êxodo rural, isto é, a vinda do povo para as grandes cidades, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória, cidades médias, importantes, e trouxe a Assembleia de Deus para as cidades. Então a Assembleia de Deus foi um marketing poderoso. A Assembleia de Deus se multiplicou assim absurdamente. Os maiores campos da Assembleia de Deus foram Belém do Pará, São Cristóvão no Rio, Madureira no Rio, Brás e São Paulo. Esses 4 se tornaram os 4 principais campos. Agora tem outros. O que eles pregavam sobre batismo com o Espírito Santo? Na Faculdade Teológica de Pindamonhangaba em São Paulo, o ETAD aqui no Rio de Janeiro, o IBER aqui no Rio de Janeiro, o que eles pregavam? Que uma pessoa, ao ser batizada com o Espírito Santo, a evidência central, primordial, é o falar em línguas. Como eu falei do pastor John Knight, da Igreja de Nazareno, o doutor, a glossolalia. Correto? Falar em línguas. Então, o povo aprendia o seguinte: falar em línguas é o prioritário para ser batizado com o Espírito Santo. Evidentemente que não é por aí que funcionam as coisas. Por que as pessoas gostam de falar em línguas? Eu estou abrindo a pergunta. Por que as pessoas gostam de falar em línguas? Qual seria a resposta lógica? Sim, mas você está dando uma resposta bíblica. A pergunta é: por que as pessoas gostam? Parece que dá um teor de santidade, né? Biblicamente falando, ele respondeu, edificação própria. Mas por que as pessoas gostam? É um teor de santidade. Demonstra santidade, demonstra autoridade. É diferente. Mas, pela ideia do pentecostalismo, o cara é espiritual. Quando ele fala em língua, ele fala em mistério. Poxa! Ele, aí, a igreja batista, que infelizmente foi dona da maior editora da América Latina evangélica, fechou, chamado Juerp, que era batista, sacou de uma ideia de marketing, inteligente, e ganhou muito dinheiro com os assembleanos, Deus e Amor, Brasil para Cristo e as outras igrejas pentecostais vendendo uma Bíblia. Porque a igreja, a Juerp, criou uma editora chamada Juerp, e uma fábrica para editar livros e para editar Bíblias, criou Imprensa Bíblica Brasileira. Ok? IBB. Faliu, né, pastor? Exatamente. Ali em Cavalcante, Cascadura, era um parque gigantesco. Deixaram falir, não vou entrar em detalhes, foi um problema de máquina, o negócio foi grave lá. Eles tinham máquina, vinham navios só para eles, um navio, todo isso só para eles, um navio enorme, só encomenda deles. Eles ganharam muito dinheiro, sabe por quê? Porque eles colocaram na Bíblia deles lá o termo língua estranha. Meu irmão. Aí os pentecostais, todo mundo vai comprar a Bíblia eles patentearam o termo língua estranha. Língua estranha. Eu falo em mistério, eu falo em língua estranha. Casou certinho para vender Bíblia para os pentecostais. Aí ligaram a igreja batista com fortunas em cima dos pentecostais. Criticava a língua estranha, mas deu cachaça para o outro beber. Eu não bebo cachaça, mas eu dou para ele beber. O termo língua estranha
Não está em original nenhum, nem grego nem hebraico, não está. O que diz sobre esse termo língua na Bíblia? Fala sobre línguas idiomáticas, glossolalia, ou, no original, em outras línguas, ou língua dos anjos, que não deixa de ser estranho, mas não está o termo língua estranha. Língua estranha de quê? O que é estranho? Uma coisa que eu não conheço. Então eu vou falar uma língua aqui, do marciano, do ET, do cara de Júpiter. Estou falando uma língua aqui de um extraterrestre. Eu, visitando indo no hospital, vendo meu irmão na quarta-feira, eu encontrei com uma turma do sindicato de Sinergia, onde meu irmão prestava serviço, e conversei com uma mãe de santo, a mãe de santo, o nome dela é Glória, que eu já conversei com ela algumas vezes, há muitos anos eu não vi essa senhora, que era funcionária de Sinergia, conversando com ela: pastor, o senhor continua sendo pastor? Ah, que pena. Eu falei assim: e a senhora continua no candomblé? Ela continua assim: ah, que pena. Ela riu, ela falou rindo, eu falei rindo. Aí conversando, sabe o que ela me disse? Sabe uma coisa que eu fico impressionado por vocês, crentes? Vocês que falam em línguas, as línguas, vocês só falam em hebraico, né? É em hebraico, várias e várias vezes, porque o filho dela é professor de hebraico. O filho dela, que é da candomblé, viu o pessoal falando isso: minha mãe, eles falam em hebraico, esses pentecostais, esse povo aí, crente, falam em hebraico. Curiosidade, só para acrescentar aqui. Aí, irmãos, o que acontece? Primeiro, Atos capítulo 2. O pessoal não falou em línguas? Falou ou não falou? Mas todas as línguas ali foram idiomáticas. Não tinha termo de língua estranha. Atos capítulo 10. A visita de Pedro em Cesareia a centurião Cornélio. A língua foi idiomática. Mas quando chega em Atos 19, lá em Éfeso, na escola de Tirano, a língua ali não é idiomática, é uma língua diferente. Então os pentecostais, eles sempre deram essa ênfase: para que eu seja espiritual, eu vou falar em línguas. É bíblico o dom de línguas? Sim ou não? Mas o pastor Guilherme já deu a resposta. Vamos ver aqui depois a resposta que ele deu. Vamos ver, irmãos, na prática, o que a Bíblia fala sobre o dom de línguas. Em primeiro lugar, no capítulo 12, fala sobre a diversidade dos dons espirituais. No capítulo 12 ainda, o apóstolo Paulo fala sobre a unidade orgânica na igreja. Olha só o que o apóstolo, no capítulo 12 ainda, de 1 Coríntios, ele fala sobre se o olho quer ser pé, se o pé quer ser mão, né? Diz que o corpo humano tem olho, tem pé. Ele fala assim: mas se a pessoa todo mundo fosse pé no corpo, se a pessoa todo mundo fosse orelha, não fosse olho, pé, mão, rim, fígado. Ele fala que o corpo humano tem uma unidade orgânica e a biologia do ser humano tem que andar bem. Por exemplo, eu pego o Rafael aqui, eu vou fazer uma covardia com ele, eu pego aqui um alicate, amasso o dedo dele, aí o Rafael vai agir assim, ou o dedo está sangrando, machucado, ele vai falar assim: oh Deus, graças a ti dou que meu olho está maravilhoso. Oh Deus, eu não estou com dor de barriga. Oh Deus, eu estou bem alimentado. Oh Deus, aqui, ó, eu estou sentindo o aroma das flores. Ó, é assim que ele vai fazer? Ele vai, esse dedo ferido, ele vai se preocupar, o corpo todo se preocupa com esse dedo ferido. E o apóstolo Paulo, no capítulo 12, ele fala da unidade orgânica do corpo, e no verso 27 diz assim: ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Temos que estar bem como membros, todos nós, desse corpo. Aí vem o capítulo 13. No capítulo 12 ainda, ele quer mostrar que a igreja de Cristo tem que estar em organização, num arranjo de organização. Todo mundo tem que estar bem para que esse corpo vá
vá à frente, a igreja cresça, a igreja avança. A igreja não pode ter problemas internos, o corpo não pode estar cheio de problemas internos, a igreja tem que estar bem. Isso é unidade no Espírito. Aí vem o capítulo 13, que para mim, depois que o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, escreveu o capítulo 13, curiosidade, o capítulo 13 tem 13 versículos. É o poema de amor mais espetacular da terra. Eu acho que nenhum poeta, depois que lê isso aqui, eu acho que tem coragem de falar alguma coisa sobre amor. Porque ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deste é o amor. Então o apóstolo Paulo coloca aqui qual é o maior dom. Qual é o maior dom? Amor. Não é língua, não é A, não é B, não é C. Vamos entender? Qual é o maior dom espiritual? O amor. Amar as pessoas. E Jesus disse, como Jesus disse? Eu vou entender o que Jesus quis dizer. Que eu tenho que amar por aquele que me odeia, e vou ter que orar e pedir a Deus que abençoe quem está me perseguindo. Humanamente dá para me fazer isso? De que maneira eu consigo amar quem me odeia? Só pela unção, derramar, revestir o poder do Espírito Santo na minha vida, santificando o meu coração, santificando a minha vida. Só o Espírito Santo na minha vida, eu cheio desse amor, que eu posso olhar para o meu inimigo e falar: eu te amo. E por aquele que está me perseguindo, eu falar: Deus te abençoe, eu quero o melhor para você. Se não for pelo Espírito Santo, se não for pela unção, pelo revestir, pelo derramar, pelo poder do Espírito Santo, se não for por esse amor poderoso, eu não tenho condição de amar quem me odeia e abençoar quem me persegue, quer me matar, quer me destruir. É assim que a Bíblia diz. Amém, igreja? Amém. Então qual é o maior dom? É o amor. A igreja pratica isso? Está na Bíblia. Tem que obedecer a Bíblia ou obedecer a teologia humana? Obedecer primeiro a Bíblia. Pedro disse para o Sinédrio: importa obedecer a Deus do que aos homens. Está lá no livro de Atos Apóstolos. Pedro e João falaram isso. Eu tenho que obedecer a Deus e por intermédio da sua palavra. Mas mesmo assim, a igreja de Corinto era a igreja que mais falava em línguas, era a igreja mais rica financeiramente. O porto de Corinto era o porto de maior movimento de cargas da Grécia Antiga. O fluxo de estrangeiros lá era absurdo, de dinheiro era absurdo. E em Corinto tinha lá prostíbulos, muitas prostitutas, se ganhava muito dinheiro. Tinha uma lei romana que dizia que as prostitutas tinham que ter cabelo como de homem, curtinho, igual soldado, para identificar que era prostituta. Então, mas mesmo assim, essa igreja foi a igreja que mais deu trabalho para o apóstolo Paulo, para os apóstolos. Por quê? Era a igreja que, cheia, eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, era a igreja cheia de problemas, mas era a igreja que mais batia no peito: nós falamos em línguas, nós somos os poderosos, nós somos isso, nós somos aquilo. Quando um crente começa a falar, um pastor, um pregador, que a igreja dele é melhor, já deixou para mim de ser espiritual, já partiu para a arrogância. Esse negócio de autoexaltação, autoproclamação, que o meu ministério é melhor do que o outro, já perdeu. Aí o apóstolo Paulo, no capítulo 14, ensina classicamente como deve ser a ordem num culto de adoração a Deus. Porque quando os irmãos se reuniam em Corinto, era uma bagunça, era uma confusão. Por exemplo, no dia de ceia, como é que eles saíram da ceia, pastor André? Aí, pastor André. Os militares, eles comiam compulsivamente enchido. A Santa Ceia era um porre. Era uma bagunça. Aí o apóstolo,
A língua, então, está havendo uma confusão tremenda. Não tinha ordem nenhuma. Oi? Não tinha ordem nenhuma. Tinha ordem. Então vamos lá. Pastor André, você pode ser o nosso ledor? Vamos lá. Ledor. Você vai ler devagar. Tá. Já que a minha esposa é sua namorada, ela vai compartilhar junto contigo. Você vai ler um pouco, ela vai ler um pouco, Tá. só para... Começa a ler, aí de vez em quando, você começa no capítulo 14, do verso 1, aí eu vou te interrompendo devagarzinho. Tá. Pode começar? Pode. Seguir a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Primeira parada. Ele está usando a Bíblia da imprensa bíblica, está corrigida. Caridade é amor. Caridade é amor, e língua estranha ali, esse termo, É a da pentecostal. que a Joel colocou, não está no original. Essa daqui é pentecostal. Eu ganhei. Então, Minha primeira Bíblia. o termo é em outra língua. O termo correto é outra língua. A que eu estou aqui é outra língua. Primeiro, seguir o amor, sempre começou. Segue o amor, segue o fluxo do amor. Para onde o amor vai, tu vai. Amém? Mas procurai com zelo os dons espirituais, principalmente que profetizeis. Opa, o que é profecia? Não é chegar assim e falar assim: eis que vos digo esta noite, esta manhã, que esse varão aqui e tal. É isso? Não. Assim não. O que é profecia? Quem poderia falar aí? Aqui, um minutinho. Falar da palavra de Deus, evangelizar. Falar da palavra. Um chama uma pregação de profecia, outro refere especificamente a mensagem específica do profeta. Aí, Depende do contexto. As duas respostas estão certas. Pregar a palavra no bom português, porque nós falamos português, uma revelação profética, eu falei na palavra, uma revelação profética. Ou uma revelação profética, como ele falou. Deus fala profeticamente a alguém e ele revela no bom português. Ok? Deus pode fazer. Por exemplo, se Deus usou até uma jumenta, não vai usar um ser humano? Então, vamos entender isso. O termo profético. Principalmente que profetizeis. Por quê? Porque no verso 2 ele diz: porque o que fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende em espírito e fala em mistério. Por que o termo mistério? Mistério significa que é misterioso. Se ele começar a falar aqui em chinês, ninguém entende chinês, a gente vai ficar perdido aqui olhando o Rafael falando em chinês. Ou uma língua completamente diferente. Tudo que ele vai falar, já comeram nessas pastelarias dos chineses? Eles servindo falando eu não gosto de comer pastelaria de chinês, porque o povo, o chinês, culturalmente ele é muito sujo, ele é muito porquinho. Eu não como. Depois que eu fiz um estudo legal sobre China, a cultura chinesa, opa, não como mais nada desse cara não. E dei aula para uma comunidade chinesa por 5 anos em Nova Iguaçu. Eles são muito porquinhos. Ora, vai comer num restaurante limpo, come em restaurante japonês. O japonês é extremamente limpo, muito mais limpo que a gente. Se você vê o nome do cara, Xinling, chinês. Se você o cara chama-se Icaro, Takaro, Matsui, Kisuko, é japonês. Takaro. Takaro é japonês, Xinling é chinês. Takaro. Deixa eu contar um caos aqui. Vai lá rapidinho. O pastor aí falou a respeito do chinês. Eu lembrei do caso de uma amiga minha, da Angélica, que ela foi na pastelaria chinês e ela só come pastel de carne moída.
eu já não faria isso. Aí ela achou uma perna de barata no pastel. Aí ela pegou aqui, ó, a perna de barata. E diz ela que a China Paula chegou assim: não é barata, não, orégano. Enquanto, não, orégano, não sei o que, já pum, catou, jogou fora. Não, aqui não tem nada. O orégano chinês é compridão, né, irmãos, e ele continua: quem fala em outra língua edifica-se a si mesmo, certo? Mas o que profetiza edifica quem? A igreja. Entendeu a separação já? Só parando por aqui, para mim já tem argumentação clássica que eu não preciso nem mais seguir o termo. Eu prefiro. Aí, irmã Rose, verso 5. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Opa, você vai continuar lendo. Ele já coloca já um agravante aqui interessante. O que profetiza tem superioridade no que fala em línguas. Então, continua, querida, verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, senão os que derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara. Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Uma paradinha, querida. Olha só, ele coloca aqui uma coisa interessante. Ele coloca aqui na questão, aqui até dos músicos aqui. Quando você vai tocar o instrumento, você tem que tocar corretamente. E se você sair fora do que está pedindo a música, vai fora do tom, né, Rafael? Bagunça tudo, não é isso? Então ele está dizendo, ele está comparando aqui uma melodia, né? Se eu não me engano, a música é dividida em melodia, harmonia e ritmo. E essas três, né? Tem que ter melodia, harmonia e ritmo. Se não tiver, já era. Tudo pula fora. A gente vai ser paralelos do ritmo sempre, nunca vai ser contrário, vai sempre ser paralelo. Então, no que se consiste, no que tange a essa área específica no culto de adoração a Deus, tem que ter, ele colocou bem claro aqui, ó, ela leu com bastante clareza. Não devemos, verso 5, não devemos nos conduzir com conveniência. Ok? Temos que ter o quê? Perdão. Ela leu o verso 6. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falar em outras línguas, em que vos aproveitarei, se vos não falar por meio de revelação, foi o que o Guilherme falou, revelação direta de Deus. Uma revelação, Deus vai e fala, Deus usa quem Ele quiser, Deus usa como Ele quer, Deus usa que revelação Ele quiser, é prerrogativa de Deus, é poder de Deus, a gente tem que obedecer. Segundo, ciência. O que é ciência? Conhecimento mesmo. Vamos buscar conhecimento sobre esse assunto? A ciência explica. Terceiro, profecia. Aí, lendo a própria palavra. E outro, estudo da doutrina. Isso é, estudo teológico. Revelação divina, estudo teológico, leitura da palavra e pregação da palavra nos proporciona o quê? Um conhecimento, um amadurecimento, um conhecimento intelectual para alicerçarmos o nosso conhecimento espiritual. Aí depois ele compara, como eu já falei, sobre a música. Então, tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ter um porquê.
Igual aqueles irmãos, pastor, ora por mim aí, eu vou fazer um concurso fulano A, curso B, curso C. Estudou, irmão? Isso tem muito não, então não vou orar não vou perder meu tempo não, porque faça a sua parte para Deus abençoar a sua vida. Agora, eu estudei, eu estou me esforçando, eu estou dedicando, o meu fraco agora é matemática, eu estou academia de matemática, meu fraco agora é português, eu estou no português, meu fraco é físico, meu fraco é isso, eu estou dedicando, meu irmão, aí você vai ter a argumentação, até espiritual de falar, Deus, o ateu lá é tão capaz quanto eu, mas eu sou teu servo, abre a porta para mim. Aí Deus acha. Agora, o ateu está lá, estudou pra caramba, aí você não estudou, eu sou servo de Deus, Deus, você é meu filho, eu quero, lamento te informar, o ateu vai levar a vaga. Então, é isso que eu quero que os irmãos entendam. Vamos voltar para o pastor André, verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas, se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Pelo que, o que fala a língua estranha, ore para que a possa interpretar. Porque, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Obrigado. Uma paradinha aqui. Você está vendo que ele está usando várias argumentações em várias áreas. Ele usou tom musical, ele usou tom espiritual, agora ele está usando tom intelectual, tom filosófico, tom sociológico. Para quê? Para tentar explicar. Eu lembro que na década de 90 teve uma música, ficou famosa no meio evangélico, dizendo assim, O Divino Rai. Essa é o Divino Rai. O Divino Rai, O Divino a tradução, home em inglês é casa, né? Home, saia da casa. Aí eu fiquei olhando assim, home, sai, eu deixo o Rai. A igreja canta isso, famoso na igreja cristã, Nazareno também. Eu queria saber o que era aquilo, eu não vou cantar isso não. É hebraico, tudo bem, hebraico, mas hebraico tem muita coisa ruim no hebraico. Aí depois descobri que era para glorificar a Deus, fui. Irmãos, o que vai na cabeça do outro é caspa, é lêndia, é piolho, não vai na cabeça do outro assim de graça não. Sabe qual é o grande problema entre o pentecostal e o não pentecostal? Porque o pentecostal é cheio de fogo. Chega o pentecostal, irmão, chega aqui 2 horas da manhã para fazer evangelismo, ele vem. O pentecostal. Irmão, vamos lá subir na chuva um monte, 2 horas da manhã para orar. O pentecostal vai. Vamos lá, tem uma congregação lá no meio da floresta, o pentecostal vai. Mas o pentecostal é facilmente enganado por heresia, porque ele não gosta de estudar a palavra. Qualquer bobeira, qualquer teologia de meia boca que ensina o pentecostal, ele vai dizer amém. Vamos para o tradicional. O tradicional é hiper, ultra estudioso. Fala profilaxia, fala propedêutica, fala filólogo, fala um monte de coisa assim, toda rebuscada. Não, o original diz assim, que o texto diz assim, o hebraico diz assim, o grego diz assim, o aramaico diz assim, irmão, chega o tradicional, muito bom de Bíblia. Irmão, vamos lá 2 horas na igreja orar? Ele não vem. Irmão, vamos subir um monte para orar? Ele não vai. Irmão, vamos abrir uma congregação lá? Tá doido, não vou. Aí, ele é muito bom de Bíblia. Mas na hora que cai um demoniado lá, o tradicional geralmente mete o pé no encara, mas o pentecostal encara e o demônio sai. Então, o que seria o ideal? Trazer o pentecostal para o centro, e o tradicional para o centro, e pá! Aí, o que a Bíblia ensina?
Pentecostalismo, na palavra carisma, poder, unção, fogo. Tradicionalismo, a Bíblia ensina, a gramática ensina, querigma, a igreja querigmática, palavra, conhecimento, gnose. Traz o querigma junto com o carisma, aí, meu irmão, o crente vira o Superman. Esse que é o ideal. Esse é o propósito que a igreja de Nazareno sempre tentou colocar. Pega o bom de lá, o bom de cá, junta aqui e você vai ter fogo, vai ter unção, mas vai ter conhecimento da palavra também, não vai ser enganado. O apóstolo Paulo está tentando exatamente colocar aqui. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele quem fala e ele estrangeiro para mim. Então, o que eu tenho que entender? Eu tenho que saber que ele está o tempo todo querendo dizer que falar no bom português é muito melhor do que falar em uma língua totalmente diferente. Aí eu vou pedir que a Rose vá lendo até o 19 agora, por favor, querido. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes, porque tu de fato... Agora 17. Porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Contudo, profiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros e falar 10.000 palavras em outra língua. Olha só que o apóstolo Paulo, obrigado, querido, fala assim, ó, e se tu bendizeres apenas em espírito e línguas, como vai dizer o indouto, aquele que não conhece, o desconhecedor? Eu vou dizer uma experiência. Quando eu estava com uma semana de convertido, eu me converti na igreja presbiteriana. Aí falaram assim para mim, lá em Mesquita, falaram assim para mim: Fernando, por incrível que pareça, na rua onde você mora, em Lopes, tem uma oração, reunião de oração de fogo lá. A oração com a irmã Graça e a irmã Rosa. Lá na rua, você mora, na rua mesmo. Você mora na rua Salles? Então, lá na rua. Toda segunda-feira, começa às 3 horas da tarde, vai até 8 horas da noite. Olha, irmão, daquela reunião de oração foi falando. Foi ali que eu conheci o pastor Ademar. O pastor Ademar não era nem, ele era diácono, né? Foi aí que eu comecei, aqui era do pastor da terceira é Cruz Jani. E, irmãos, primeira vez, poxa, que eu fui, eu fiquei paralisado na porta olhando aquilo. Sabe o que foi as primeiras palavras que eu falei? Meu Deus, isso aqui é uma palhaçada. Foi o que eu falei. Eu disse, igualzinho o terreiro onde eu frequentava. Porque o terreiro onde eu frequentava era um banco aqui na rua antiga, a rua Natia ali, do centro do Horácio. De um momento lá que eles ficavam tudo falando em línguas. Todo mundo falando em línguas. Eu chego agora, todo mundo falando em línguas. Isso que é igual o terreiro do Horácio? Isso é igreja evangélica? Aí veio a minha namorada. Não, peraí, vou ficar aqui fora. Aí veio o Carlinhos, hoje o pastor Luiz Lima, meu pai da fé, não é? O cunhado do pastor Renato. Eu não vou apresentar não. Aí veio o pessoal da fé que não vou ficar aqui. Eu fiquei aquela segunda-feira, do lado de fora, achei aquele meu pai, o que você achou? Uma palhaçada, porque igualzinho lá na macumba. Eu não quero isso para mim. Aí a Luísa, a semana toda, a Luísa, não é assim, o Carlinhos é assim, a Cristina é assim. Na outra segunda-feira eu fui de novo. Eu só sei que eu só entrei na terceira vez. Porque eu achava, eu não entendia absolutamente nada, porque na macumba eu não entendia também nada. Por anos. Então, essa é a pergunta. E se tu bendizeres apenas em espírito, como o indouto vai fazer? O cara está lá glorificando a Deus, cheio de espiritualidade, e eu aqui achando aquilo estranho. Eu começo a criticar uma coisa que eu não conheço. Por isso que ele fala,
verso 17, porque tu tendo de fato dado graças, mas o outro não é edificado, o outro fica perdido. Gente, o que o cara está falando? Não estou entendendo nada. Por isso que eu usei o termo palhaçada. A macumba para mim era igualzinho à igreja evangélica. Eu falei assim, poxa, então não quero vir não, vou lá na igreja, porque na igreja lá para entender não tem negócio de língua não, então eu quero ficar por lá. Não quero vir na oração não, vamos embora. Aí como a minha namorada vinha lá de BNH, passava lá na porta da minha casa aqui, batia, bora amor, vamos embora, eu ia com ela, mas muito contrariado. Até que eu comecei o Espírito Santo trabalhando no meu coração, comecei a ler a Bíblia e comecei a entender a diferença de um para o outro. Mas eu não conhecia a Bíblia. Eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a participar de estudo bíblico, comecei a separar alho de bugalho, joio do trigo. O diabo, irmãos, entre a bênção e a maldição, a proximidade é muito perto. Aí ele diz assim, no verso 19, eu prefiro falar 5 palavras no meu entendimento do que 10.000 palavras em outra língua. Já reparou que a língua só está tomando paulada? Aí vamos lá, irmã Rose, lê do verso 20, por favor, continua lendo. Irmãos, não sejais meninos no juízo, na malícia sim, sede criança. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Na lei está escrito, falarei a este povo por homens e de outras línguas e por lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem. Opa! Aí ele está dizendo o seguinte, a língua constitui um sinal não para os crentes, mas para os incrédulos. Qual